Alô, pessoal, vamos lá? Vamos dar continuidade aí, controle? Ok, gente? Estão me ouvindo? Alô, pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Estão ouvindo? Ah, beleza. Então, vamos lá, galera. Na aula passada, né, nós começamos a falar sobre alguns tipos de controladores, né? Aí nós falamos sobre o controlador DAW, Deadbeat, né? Passamos um exemplo aqui desse controlador, simulamos ele no Simulink, né? E agora eu vou mostrar outro tipo de controlador aqui, o controlador que a gente chama de DAW, né? Ele também é como o Deadbeat, ele é baseado numa resposta pré-determinada, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma resposta, dando uma resposta do sistema de primeira ordem, né? Com um tempo morto. Esse elevado a essa aqui, ele é um tempo morto, né? E o sistema aqui, ele acaba sendo um sistema de primeira ordem. Embora tenha esse 1 sobre S aqui, na verdade, esse 1 sobre S é para a entrada degrau, né? Então, eu tenho uma saída que, com a entrada degrau, eu vou ter uma resposta de primeira ordem. Então, esse aqui, na verdade, é minha entrada, 1 sobre S. E o tempo de acomodação dele, né? O tempo que ele vai responder, né? Vai depender desses dois parâmetros, o A e o Q, né? O A é o tempo morto e o Q vai ser o tempo de resposta dele, ou seja, quando a onda chega, seria como se fosse um circuito RC, o seu valor de RC, tempo de RC. Então, resumindo, né? O A é o tempo que ele leva para responder, né? Que é esse tempo aqui, né? Esse tempo aqui. E o Q é o tempo que ele chama de constante de tempo, né? Para um sistema de primeira ordem. Então, esse tipo de projeto, ele dá uma resposta, ele projeta um controlador que dê essa resposta como saída. Então, você acha o que você deseja com o seu controlador. Você determina qual a resposta que você vai encontrar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a nosso sinal, esse sinal de saída aqui, que está em contínuo, né? Sistemas contínuos, né? Está em Laplace. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque já fizemos isso várias vezes para trás aí. Mas a gente vai passar esse cara aqui para a transformada Z dele. Na transformada Z dele, nós tiramos aqui a sua função de transferência. Então, essa aqui é a transformada Z daquele cara lá em cima. Né? Passamos de S para Z. Se você pegar... Tem tabela até que mostra isso aí, né? Você vai pegar, se você fizer a transformação, você passar de S para Z, você vai ter essa equação aqui. Onde A ele determinou que é um KT, onde K é a quantidade de tempo de amostragens que vai ser o A. Por exemplo, se K for igual a zero, esse A aqui, o tempo morto, ele passa a ficar aqui em zero. Se você colocar igual a 1, significa que um tempo de amostragem, vamos supor que um tempo de amostragem seja 1 segundo, em 1 segundo ele vai ter esse tempo aqui. Então, ele pegou o A e dividiu em partes. E por isso, ele saiu da equação original e apareceu o T aqui, junto com apenas o Q, que é o tempo a constante de tempo do sistema de primeira ordem. Essa é a constante de tempo aqui. No circuito RC seria o valor RC, né? O tempo de RC. Então, essa aqui é a minha resposta de saída, né? Então, determinando aqui o T de S, que é o Y de S sobre RS, né? Ou seja, a resposta ao degrau, eu vou simplesmente pegar o degrau e jogar aqui. Então, foi aquilo que eu fiz, ó. Eu joguei o inverso do degrau aqui. Para voltar com o degrau, a referência aqui, ó, eu coloquei esse degrau aqui, inverso do degrau, né? 1 sobre R. Então, coloquei o degrau aqui. Então, peguei minha função, minha resposta desejada, e coloquei o degrau aqui, invertido. E o que é controlador? O
Controlador já calculado no deadbeat, que nós já fizemos lá em cima, o controlador nada mais é do que a planta, né? A planta, que já fizemos o cálculo na aula passada, T de Z, 1 menos T de Z. Então, T de Z é dado por essa equação aqui, por deadbeat é dado por essa equação aqui. Então, vai depender das constantes Q, o tempo de amostragem e o valor de K. Esse valor de K. Então, o nosso sistema, o nosso controlador, né, do nosso sistema, ele vai ser dado por essa equação aqui, onde esse cara aqui é a nossa planta e esse cara aqui é a resposta, veio baseado na resposta que a gente deseja. No nosso sistema, que vai ser uma resposta de primeira ordem. Então, aqui embaixo tem um exemplo de um exemplo de aplicação, né? Então, nós temos uma planta aqui. Lembrando que toda vez que você tiver uma planta, você tem que colocar ela com ZOH, né? Então, nós pegamos a planta, colocamos o ZOH nela. Aqui, ó. Colocou a planta com ZOH. Então, HG é a planta junto com o ZOH, né? Então, colocou aqui a planta com o ZOH. E, a partir daí, nós calculamos a transformada Z apenas essa parte aqui, já que essa parte do ZOH ela já foi convertida para Z aqui. E aí, convertendo esse cara para Z, nós tiramos aqui que o HG de Z, né, é dado por essa equação aqui. Então, aqui nós temos a planta junto com o ZOH, né? E ele determinou que o Q vai ser 10 segundos, ou seja, o tempo de resposta desse cara, aqui, ó, que ele mais ou menos chega em 70% do degrau, né? Vai chegar em 70% do degrau, que seria esse valor aqui, ó. Ele vai ser 10 segundos. Ele determinou que vai ser 10 segundos, ó. Ele colocou aqui que no projeto dele colocou como 10 segundos. Tá? Então, fazendo a substituição dos valores de Q, né? E K, né? No caso aqui, o K ele colocou igual a... Não botou o K ainda aqui. Aqui está sem o K ainda. O K ele vai colocar igual a 2 aqui, ó. Colocando K igual a 2, para tornar o sistema realizável, o que é o sistema realizável? É que o grau do denominador tem que ser maior do que o grau do numerador. Aí se torna realizável. Maior ou igual, né? Ele pode ter o mesmo grau, mas não pode ser, o numerador não pode ter o grau maior do que o denominador, para ser realizável. Tá? Então, ele tirou aqui o seu controlador, 0,95, Z3, 0,85, calculou, né? Fez esse cálculo aqui e calculou o seu controlador. Então, na verdade, a função de transferência do controlador que você vai colocar dentro do microprocessador, né, o controle, né, ela vai ter que ser essa função de transferência aí. Quando você coloca essa função de transferência no controlador, a gente tem essa resposta aqui. E você vai observar que ele teve um tempo aqui, né, de acomodação, de tempo morto, e aqui o 10 segundos, ó, cai mais ou menos uns 70%, um pouquinho menos, não um pouquinho mais, de 70% do valor dele aqui. Então, você vê que o nosso sistema responde para essa planta, ele respondeu no tempo que a gente precisou. Então, na verdade, aí o que nós fizemos? Nós determinamos qual vai ser a minha resposta de saída e calculamos o controlador que dá essa resposta. É como se eu tivesse uma engenharia reversa, né? O que na verdade, o Down faz? Eu determino qual vai ser a resposta de saída que eu quero de um controle. Eu quero uma resposta, determinada resposta. E vou atrás de um controlador que tem de saída. Nós fizemos projetos no mês passado, né? Um pouco baseado nisso, né? A gente tinha umas respostas e que a gente sabia onde que a gente queria colocar os polos e zeros e achava os ganhos K, né? Da alimentação de estados, né? Que davam a resposta desejada. Então, na verdade, no fundo, nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, buscando um controlador digital que se adequa à resposta de saída desejada. No caso aqui, a gente colocou uma resposta de primeira ordem. Mas poderia ser uma de segunda ordem, poderia ser qualquer coisa. Então, no caso aqui, o Downing tem essa vantagem. Né? No caso aqui, a resposta que nós estamos buscando nesse Downing aqui, essa resposta de primeira ordem aqui, ó. Sem overshoot, sem nada, né? Ele está dando simplesmente uma resposta de primeira ordem. Mas eu poderia ter uma equação de segunda ordem aqui, como nós fizemos no mês passado, e transformar ela fazer a transformada Z dela e buscar essa resposta também.
Então, esse é o Dowling, né, que é um dos controladores muito legal, porque você procura um modelo de referência da sua resposta de saída. Tá? Eu não sei se eu tenho uma simulação aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma simulação aqui. Esse Dowling aqui. Eu tenho uma simulação aqui. Deixa eu rodar o MATLAB aqui e abrir ele aqui. Entenderam a jogada aí, gente? Como é que funciona o Dowling? Deixa eu abrir o MATLAB aqui, tá? Peraí. Tá aqui, gente, olha. Eu tô. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, aqui eu estou com essa função aqui, que na verdade a gente calculou como controlador. Né? Aqui, ó. Essa é a minha planta analógica,
coloquei ela, incorporei ela ao deadbeat, fiz a transformação dela para o sinal digital, para transformar a Z, calculei o seu controlador, baseando no quê? Que T, o tempo de amostragem é 1 segundo, e o K é 2. Né? K é 12. Então, para tornar ele realizável. Então, calculei essa função aqui, que é o D de Z, e aí você vai ver que eu fechei a malha aqui no MATLAB, utilizando esse D de Z, que vocês estão vendo ali. Essa função aqui é essa função aqui. Então, assim, vamos ver aqui que essa função nada mais é que essa função aqui. Esse aqui é o controlador. E aqui nós temos a planta. Tá? No caso aqui, eu coloquei a planta já na sua transformada Z, que eu calculei aqui. Calculei aqui, ó. Mas eu poderia colocar aqui, ao invés disso, a planta analógica junto com o ZOH. Colocaria um bloco ZOH ali e colocaria as duas coisas ali. Tá? Poderia fazer isso também. E aí, simulando, fazendo a simulação, peraí, deixa eu só dar um... Fazendo a simulação, a gente vai ver aqui, ó. A resposta de saída aqui, conforme eu comentei. Então, aproximadamente no set aqui, ó, você tem um tempo. Né, você vai ver que cada amostra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 3 segundos, para que o A colocou igual a 3 amostras. Então, o K ficou igual a... Não, o K igual a 2, né? Na verdade, o K igual a 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vê que no 10º valor, ele chegou no valor que eu queria. E ele deu uma resposta de primeira ordem. Um sistema de primeira ordem. Infinito, ele vai conseguir ter um erro nulo. Então, esse é o tipo do Dowling. Dowling, na verdade, ele é baseado num modelo de referência, ou seja, você quer uma resposta de saída e ele coloca para você aonde você deseja. Então, eu já mostrei aqui o deadbeat, mostrei o Dowling. Agora a gente vai falar um pouco sobre o PID. Né? Na verdade, a gente vai falar o PID é uma coisa que vocês já estudaram, porém a gente vai discretizar esse PID, né? Mostrar o modelo discreto do PID. Como é que é o modelo discreto do PID? O PID, na verdade, ele é um controle proporcional, integral e derivativo, né? Ele possui 3 termos. Ele é muito utilizado em processos industriais. E o calculador do PID é uma variável de controle gerada em os termos proporcional ao erro, integral do erro e a derivada do erro. Então, o ganho proporcional ele é multiplicado por um ganho Kp. Se você botar um Kp normalmente, se você botar um Kp muito grande, ele acaba sendo instável, mas isso depende também do root locus dele. Muita gente já viu que o root locus, muitas vezes, pode dizer que às vezes o Kp está mais alto, às vezes não acontece isso, mas a maior parte das vezes o Kp muito alto pode causar instabilidade. O ganho integral erro é aquele que você consegue tirar o erro, né? Mas também provoca uma certa oscilação, né? Porque ele incorpora mais um polo, né? Então pode gerar mais oscilações.
E o derivativo, ele, na verdade, ele pega a variação do erro, né? Ele deixa o sistema, teoricamente mais suave. Porém, ele também tem embora suave, ele tem um risco de, se houver um ruído de variação muito rápido, ele pode gerar oscilações e ficar instável. Por isso que o derivativo, muitas vezes, não é usado. Mas ele tem uma resposta, ele tem uma resposta mais lenta, ele suaviza às vezes. Então, às vezes, o derivativo é interessante também ser utilizado. Então, no P&D clássico, né, nós não temos isso aqui. Né? Nós pegamos o erro de controle, e multiplicamos pelo ganho proporcional, com o ganho proporcional e o tempo integral, né? O ganho proporcional e o tempo derivativo. Às vezes a gente chama isso aqui de ganho derivativo e chamam de KP e P de S como um ganho integral, como se fosse CAIs, né? Ou seja, vão ser K que nem outra coisa. Mas muitos PLCs, às vezes você vai um PLC de um fabricante de PLC e ele coloca, em vez de colocar o K, ele coloca o tempo integral, o tempo derivativo. Então, quando você estiver falando de tempo derivativo e tempo integral, você tem que entender que ele é o inverso, né, quando você for integral. Então, na verdade, quanto maior o tempo integral, menor é o ganho KP, o ganho em KI. Ou seja, está diminuindo o ganho integral. Então, quando se fala em tempo integral, quanto menor, maior é o ganho. A gente fala em tempo integral. Então, na verdade, a variável controlada, né, que é essa U aqui, né, que vai para o controlador, que vai para a planta, né, que está indo para a planta, ele é baseada na soma dos três tipos de controles. Né, o ganho proporcional, integral e derivativo. Como a relação matemática deles é dada por isso, né, ou seja, a saída de controle, né, ele é baseado no quê? No ganho proporcional, que é em função do erro, né, ou seja, o erro multiplicado pelo ganho proporcional, o erro, né, aqui o erro integrado, né, com a constante de tempo aqui, que é o tempo integral. Temos a variação do erro, né, ou seja, a derivada do erro, multiplicada pelo tempo derivativo. Então, o erro é o quê? É a referência menos a sua saída. Né? Então, isso aqui é o nosso erro. Então, como está dito aqui, né, o TI e o TD são conhecidos como tempo integral e derivativo. Então, a nossa equação final, né, ela ficou igual a esse cara aqui. Então, se nós tivermos um histórico, ou seja, alguma condição inicial, alguma energia armazenada, um tipo de elemento que armazena energia, a gente vai ter esse U0 aí, que é um valor armazenado. Quando a gente fala, como eu falei com vocês anteriormente, né, o ganho KI pode ser descrito como KP sobre TI. Então, é o ganho do proporcional dividido pelo tempo integral. Como o ganho derivativo, ele é o quê? É o ganho proporcional multiplicado pelo tempo derivativo. Em sua transformada de Laplace, né, pegando esses operadores no tempo, né, tanto o operador integral quanto o operador derivada, ela pode ser substituída integral pode ser substituído 1 sobre S, que é o KPTI, né, que é o ganho, 1 sobre S, e a derivada é dado por esse S purinho, o S puro. Quando a gente faz essa implementação em computadores, né, a gente precisa transformar isso aí, discretizar esses sistemas contínuos aí. Então, o termo da derivada, ele se transforma em termos, lembrando que o tempo de amostragem é o menor tempo que nós temos lá, né? Que nós temos é o tempo da derivada. Então, o ΔT, ou seja, o dt, é o tempo de amostragem. A variação do erro é o quê? É o erro atual menos a variação do erro que nós tivemos no passado, ou seja, o erro da amostra anterior. Então, nós estamos vendo aqui a variação do erro, é a derivada do erro, ou seja, o erro atual menos o erro anterior, dividido pelo tempo de amostragem, que é o tempo mínimo que nós temos de tempo aí, de variação de tempo. Em umas aulas anteriores, também mostrei isso para vocês, que o ganho integral é dado o operador integral é usado por um somatório, né? Esse somatório aqui. Operador, né? Integral.
O dt eu substituo por t, e o erro, né, eu substituí por esse EK. Então, na verdade, meu t, o operador integral, é dado por essa equação. Então, a nossa equação geral, discretizada, ele é o quê? A variável de controle, o K multiplicado pelo próprio erro, naquela amostra atual, né, a amostra que nós estamos fazendo atualmente, dividido pelo tempo derivativo e a derivada, né, ou seja, isso aqui é a derivada, mais o termo integral, né, que é o ganho integral, né, baseado no somatório dos erros anteriores. Esse PID ele é conhecido como PID posicional, né? O nosso sistema seria nosso PID básico, PID que vem direto da equação, né? Só que existe um outro tipo de PID que a gente chama de PID de velocidade, né? De velocidade, que ele pega o derivativo e transforma ele, tá? Em uma outra equação aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Quando você pega essa equação de diferenças aqui e transforma ela para equações em Z, né? O que acontece? Esse EK aqui, né, que tá no tempo, né, no tempo discreto, ele se transforma no E de Z, né? Que no final das contas esse KP fica multiplicado por E de Z aqui. Esse E de Z está multiplicando todo mundo. Então, toda a minha equação que está aqui, né, o que aconteceu? Esse cara aqui está no tempo atual. Esse cara aqui está no tempo atrasado. Então, por isso, você vê aqui, ó, tempo atual menos o tempo atrasado. Dividido por T, é o TD. Então, essa equação aqui, ó, ela se tornou essa equação aqui embaixo. Então, essa equação aqui embaixo. E o termo integral, né, o que ela fez? Ele fez. Esse termo aqui, no final, ele é substituído por esse somatório aqui, ele é substituído por essa 1 sobre Z menos 1. É o termo no somatório de valor que vai ter N. E o ganho, né, o valor da integral, né, o tempo integral, né, ficou aqui fora. Então, na verdade, essa equação aqui é minha transformada, meu PID, né, usando as equações de diferenças, e esse aqui é o meu PID usando a transformada Z. Tá? Então, tá ali, ó. Equação de diferenças e nossa... Esse outro PID aqui, na verdade, esse aqui é outro PID, né? Esse aqui é um PID onde ele guarda a memória do valor da saída de controle. Ele não fica multiplicado pelo erro diretamente. Ele guarda o valor, ele tem uma memória do valor de controle. Ele é mais suave, né? Esse controle de velocidade aqui, ele é mais suave. Porque ele consegue, ele não deixa... eu não perco a informação da variável de controle, eu não tenho essas variações muito bruscas, porque ele tem esse valor aqui que fica guardado, então ele não deixa o nosso controle perder tanto. Então, esse tipo de controle aqui, ele tem uma certa memória para a variável de controle. Então, essa equação aqui é uma equação desse tipo de controle, né? Então, aqui está o ganho proporcional, a parte proporcional, ó. Ele não multiplica só pelo erro, ele pega, na verdade, a diferença do erro. Então, essa variável de controle que nós colocamos aqui, que é atrasada, e o ganho proporcional já não é mais dado pelaquela mesma equação de cima, é dado pela diferença do erro. O integral é multiplicado pelo próprio erro, né? E o derivativo, por ser um ganho, assim, às vezes, até muito instável, ele cria essa equação aqui para o derivativo. Então, na verdade, o derivativo ele é baseado no erro atual e os erros, duas vezes os erros do passado, né? Duas vezes. Eu pego duas vezes os erros anteriores, tanto da primeira da amostra anterior, como a amostra duas vezes anteriores. Então, é como se eu guardasse algumas informações de memória para que ele não dê saltos muito bruscos se houver um ruído. Então, eu seguro aqui, né? Eu consigo, eu fico com memória do meu erro para que não haja variações bruscas no erro. Então, é um controlador muito mais estável e mais suave. Ele é um pouco mais lento, mas é mais suave. Está vendo aqui? Mais lento, porém, e mais suave. Esse é o tipo de controlador do tipo
velocidade. Existem N controladores, se você for no MATLAB vai ter outros tipos de controladores, né? Então, esses aqui, o de cima aqui, baseado na resposta do sistema ao controle baseado nas equações de integral e derivada, né? Normais. E esse último aqui é uma equação que à medida que foi se desenvolvendo o P&D, foi uma equação que deu uma resposta adequada, principalmente na questão da estabilização do derivativo, né? Principalmente isso. E ele guarda uma memória, não deixa o controlador, às vezes, ficar instável. Então, esse aqui é outro tipo de controlador. Não sei se tem um P&D aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Se tem um P&D também no Simlink. Vou abrir aqui o P&D. Pessoal, alguma pergunta até agora aí? Alguma pergunta? Beleza. Então, aqui eu peguei um controlador derivativo, né? Peguei o integral e peguei o proporcional aqui, ó. Né? Proporcional aqui. No final, esse ganho K aqui acabou sendo o nosso ganho proporcional. Fiz o somatório e fiz o controle da planta aqui, né? Então, fiz isso. Então, peguei o meu erro, meu degrau, né? E aqui eu peguei o meu erro, né? Usando um controlador PID discreto, né? Só que aquele negócio do PID, você tem que ter sensibilidade para poder regular dos ganhos, né? No caso aqui, eu coloquei o ganho integral igual a 1, ó. Ganho integral igual a 1. No derivativo deve estar com, deixa eu ver. Também está igual a 1. E esse ganho K aqui está com ganho 0,08, né? Tempo de amostragem 0,01 e vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Então, se vão ver aqui, esse controlador ficou muito bom, ó. Nós tivemos aqui, ó, aqui a resposta está tão longa, deixa eu botar um tempo menor aqui, está com 4.000, vou botar aqui 20. Então, o sistema foi, ó, não deu 20 segundos, não deu para estabilizar, não. Deixa eu botar mais tempo aqui. Se ganha essa rapidez de demora, né, vai depender muito do que eu estou colocando como coisa, né? Tá até lento, né? Bastante lento aqui. Não foi, não? 50. Então, está começando assim, em 50 segundos eu estou chegando à referência.
Só que é um tempo um pouco longo, né? Talvez aqui o ideal fosse aumentar um pouco os ganhos. No caso aqui, podemos aumentar o ganho proporcional, por exemplo. Aumentar para 0,8, né? Vamos ver, aumentar em 10 vezes o ganho para ver se vai ficar mais rápido. Só que o risco de correr for estar mais rápido e ele pode ficar instável, né? Como parece que ficou aqui. 306. Então, ele ficou instável. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Nos ganhos que a gente vai colocar, por exemplo. Então, aqui, o ganho 0,8 já ficou ruim. Vou voltar para o 0,08 aqui. Vamos aumentar, então, o ganho integral aqui, para ele ser mais rápido, talvez, no integrador. Vou aumentar aqui em 10 vezes no ganho integral. Vai chegar no erro, diminuir o erro o mais rápido possível. Mas pode também se tornar instável, vamos ver. Tornou instável também. Ah, não se tornou não. Então, você vê que ele ficou bem rápido agora, né? Olha aqui, ó. Levou 10 segundos, né? Lembrando que, vou voltar aqui, ó, o ganho que estava, né? Estava com 1. Estava com o ganho igual a 1. Nós estávamos com o ganho igual a 1, e como é que ficou? O ganho igual a 1, você vê que aqui, ó, estou com 50 segundos e ele não chegou ainda no erro. Está com erro. A estabilidade dele está bem lenta. Então, o que eu fiz aqui? Para diminuir, ou seja, o integrador ele tem a capacidade de eliminar o erro o mais rápido possível. Né? Então, aqui eu fiz o seguinte. Eu peguei aqui, ó, e aumentei o ganho integral. Aumentei em 10 vezes. Quando eu aumentei só o proporcional causou instabilidade. Aumentei o integral. E aí você vê que a resposta do sistema foi muito boa. Ficou em torno de 5, né? 5, 10 ali. Entre 5 e 10 segundos nós tivemos uma resposta do integrador. Isso só aumentando os parâmetros, não, alterando os parâmetros do nosso PID. Do nosso PID. Né? Vamos mexer um pouquinho no derivativo, vamos ver como é que vai ficar se aumentar o derivativo. Pode ser que ele, no início ali, que está com uma alta frequência, ele pode ser que gere uma estabilidadezinha, vamos ver. Ah, que eu falei, no iníciozinho ela está com uma estabilidade que provocou. Então, você vê aqui que o controle derivativo ele tem uma capacidade, às vezes, de atrapalhar o nosso controle. Embora, às vezes, tenha uma capacidade de suavização, ele também tem um risco muito grande de estabilização. Então, o derivativo aqui foi ruim. Então, vamos diminuir mais o derivativo aqui. Vamos botar o 2 no derivativo, que estava com 1 antes, né? Vamos ver como é que fica. Nossa, ainda ficou alto, né? Está muito alto. O derivativo ele tem uma capacidade de instabilidade muito grande. Vamos botar igual a 1 de novo. E agora ele vai ficar estável. Nossa, ficou estável, né? Estabilizou em 1 e ficou. Uma referência. Um integrador. Então, gente, nós fizemos 3 tipos de controladores. 3 projetos controladores. O que a gente chama de deadbeat, né? Resumindo. Então, nossa ideia desses projetos é criar controladores, né? Ou seja, controladores, são esses caras aqui. Só que baseado em respostas. No caso do deadbeat e do down. No caso do PID, a gente vai ajustando os ganhos até ter uma resposta que se adequa àquilo que a gente precisa. Né? Existem diversas técnicas que fazem isso aí. Uma delas é o Ziegler-Nichols. Ziegler-Nichols, não sei se o Carlos Magno sobre os Ziegler-Nichols com vocês, como fazer para ajustá-los. O ano passado, ano retrasado, nós fizemos um projeto usando algoritmo genético para caixar um ganho PID, né? Que dessem uma melhor resposta possível. Nós fizemos um projeto aí na faculdade para isso, né? Então, existem várias técnicas para você poder achar um melhor ganho PID, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Simulink, né?
Ele tem aqui um controlador PID, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que você faz o ajuste, você mesmo faz o ajuste dele. Esse aqui. Ele tem um alto tane. Não sei se aqui, peraí. Tem um tane aqui, ó. Então ele faz esses ajustes desses caras aqui, ó, baseado nessa equação aqui, num tane. Você colocar uma planta aqui, ele vai ajustar para dar o tane que você quiser. Alguns drives, alguns drives de motor de corrente contínua tem uma função chamada autotuning, em que ele regula o drive, né, para que ele controle o motor baseado na resposta que o motor está dando. Então, ele manda uma série de sinais e manda o motor fazer uma determinada coisa, né, que ele consegue pegar como é que é a resposta do sistema do motor, né, ou seja, qual é a resposta do sistema do motor, e aí, baseado nisso, ele regula um PID, ele regula os ganhos para poder fazer aumentar melhor a performance, a eficiência da resposta do motor. Então, isso é muito feito na prática. Então, é a mesma coisa que acontece aqui nesse PID. Ó. Ele faz um tuning. Faz um tuning. Então, como eu falei com vocês, né? Resumindo, nós fizemos em controle de processo, né? Nós temos duas apostilas, que é a apostila 5, 6 e 7. A 6. O que tem na 6? É praticamente a utilização da transformada Z, ou seja, a digitalização dos processos, né? No mês passado nós estudamos equações de estados, ainda na área contínua, e que foi um conteúdo novo, né? Que esse mestre dos anos anteriores de controle de processo, nós não tínhamos isso, e que nós incorporamos agora, né? E agora nós falamos sobre controle digital, né? Então, mostramos como é que funciona o controle, incorporamos o conceito do ZOH, né? Na passada rapidinho aqui, no ZOH. Pegamos uma transformada de Laplace e transformamos ela em sua transformada Z, né? Como fazer para transformar a transformada Z. Colocamos aqui como você, dependendo do momento, do ponto em que você digitaliza o seu sistema, falando sobre isso, né? A nossa função muda, né? Por exemplo, aqui nós temos duas funções contínuas que elas vão ter que ser incorporadas na parte contínua para depois serem digitalizadas, né? Então, vocês vão ver que esses G1 e G2 aqui, eles acabam se juntando numa função conjunta para se transformar numa transformada Z juntas. Então, se juntam as funções de forma analógica para depois fazer a transformada Z delas. Então, isso é um processo que depende do momento, do local onde você está fazendo a sua discretização. Mostrei um exemplo aqui, né, onde você tinha uma que estava sem essa chave aqui e outra que estava com essa chave, e as duas funções de transferência são diferentes. Mostrei essa diferença para vocês nas aulas anteriores também. Aqui é a resposta no tempo, né? Baseado no ZOH, né? Se você não usar o ZOH, você vai fazer alguma coisa errada. Então, por exemplo, aqui nós estamos mostrando aqui um erro, né? Um sistema que tinha que dar uma tensão menor do que 1 volt, acabou dando tensões superiores a 1 volt. Então, você tem que incorporar o ZOH, né? Quando você coloca o ZOH na mesma função que nós colocamos anteriormente, a resposta ficou mais coerente, ó. A gente mostra que o ZOH é necessário ser utilizado nos seus modelos matemáticos. Então, aqui você vê que ele vai tender a 1, ó. Vai tender a 1. Mais aula anterior também.
Aqui começamos a falar também dessas chaves, momento onde você está digitalizando para sistemas de malha fechada, né? Dependendo do ponto, né? Fizemos alguns exemplos. Incorporação do ZH aqui, no modelo com o ZH, controlador. Depois nós começamos a falar sobre a parte de estabilidade, né? A estabilidade do sistema de controle, né? Mapeando, né, o plano, né, a parte contínua, né? Aqui nós estamos no contínuo. Então, toda a parte contínua nós temos um semiplano, né? Lateral esquerdo é a parte estável, semiplano lateral direito é a parte instável. E no caso digital, a gente tem um ciclo unitário como parte estável e parte instável fora do ciclo unitário. Então, aqui é o plano S e aqui é o plano Z. Então, aqui é o plano contínuo, sistemas contínuos, e aqui é o nosso sistemas discretos. Aqui nós mapeamos os polos e zeros do contínuo, polos, posicionamento de polos contínuos e polos discretos, né? Então, tudo que está do lado direito aqui, lado esquerdo aqui, são polos estáveis, né? Aqui, ó, polos estáveis. Então, necessariamente, para se tornar estável dentro do ciclo, tem que ficar dentro do ciclo unitário, né? Que estão dentro do ciclo unitário, né? Você vê que o 5, né? Aqui, ó, o 6 está dentro do polo, estão todos dentro do ciclo unitário. Os polos que são marginalmente estáveis, o 7 e o 9 aqui, ó, vocês vão ver que eles estão dentro do ciclo unitário, mas na tangente do ciclo unitário, ou seja, dentro da tangente do círculo aqui, ó, a tangente do círculo. E você vê que os polos 8 e 0, né, são os polos que estão fora do ciclo unitário e, portanto, são polos instáveis no plano Z. Falamos sobre isso. Então, aqui algumas respostas, né? Sistemas instáveis, ó, fora do ciclo unitário, sistemas instáveis. Ó. Então, tudo que está fora do ciclo unitário, sistemas instáveis. Tudo que está dentro do ciclo unitário, na tangente aqui do raio, aqui, né, do diâmetro aqui, a gente vai ter sistemas que têm oscilações ou não, mas com amplitude constante. Então, aqui você vê esse caso aqui, ó, esse caso integral, né? E caso de oscilações com amplitudes constantes, como é esse caso aqui. Então, aqui é amplitude constante. Os demais casos que estão aqui dentro, estão dentro do ciclo unitário, então você vê que todos eles caem a zero, né? Tendem a queda para zero. Falamos também no sistema de amortecimento, né? Como transferir os conceitos que nós tínhamos em casos contínuos, né? Para sistemas de segunda ordem, né? E a gente fez lá no mês passado. Transformar alguma coisa de S para Z, né? Como que você vai transformar o que é overshoot, o que é tempo de subida, o que é tempo de descida, né? Então, tempo de acomodação, né? Então, aqui você tem um conceito de como fazer para achar um QC e um ômega N digital. Né? Você tem que achar um QC e um ômega N digital. Para você calcular depois o overshoot, que se calcula da mesma forma que você calcula nos casos contínuos. Então, aqui tem um exemplo numérico, né? Então, nós tínhamos esse sistema de malha fechada, né? E o seu denominador deu esse cara aqui. Né? Então, você acha as raízes desse cara aqui e coloca ele numa coordenada polar. Ó. Aqui é retangular, né? Então, você coloca ele numa coordenada polar. E esse R e esse θ é o que você usa nessas equações de ômega n que se. Então, a gente mostrou isso, né? E aí, você tendo ômega n o que se, você consegue calcular por exemplo, o overshoot, que não mudou a equação em relação ao caso que a gente estudou, quando a gente estudou sistemas contínuos. Então, você calculou um QC digital e calculou um ômega n digital. E substituindo as equações que nós tínhamos no caso contínuo. Então, nesse caso aqui, nós temos um overshoot de 44%.
Depois falamos também, isso tudo que a gente fez aqui, gente, eu estou falando para vocês, nós fizemos exemplos no MATLAB também, né? Muitos exemplos no MATLAB. Só estão me ouvindo, né? Alô? Sim, professor. Beleza. Falando também de estabilidade de sistemas discretos, né? Algumas ferramentas que a gente usa para sistemas discretos. Uma delas é o critério de júri. Desculpa, gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. Para me confundir tudo. Que horas tem para vocês aí? É 20h57 ou 21h57? Porque eu comecei então a aula 7 errada? Comecei a hora errada? Começou um pouco antes, professor. Hã? Não entendi. Começou um pouco antes. Não, 1 hora antes, né? Não, desculpa, gente, mas porque eu tô com um tablet aqui, se eu até mostrar para vocês verem aqui, ó. Tá marcando 21. Eu acabei começando antes, né? Eu me baseei no horário dele. Essa mudança do horário de verão aí me confundiu o meu sistema aqui. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Agora que eu estou vendo aqui que no meu telefone está marcando um horário antes. Então, gente, aí nós voltamos para a estabilidade do sistema, né? Então, nós falamos sobre estabilidade com relação para sistemas discretos. E aí nós falamos sobre o critério de júri, né, posicionamento de polo, né, ou seja, primeiro descobrindo que o posicionamento de polo tem que estar dentro do ciclo unitário, né? Então, para dentro do ciclo unitário, só vocês acharem, fecharem a malha e achar de raízes. Por exemplo, se a raiz estiver dentro do ciclo unitário, o sistema é estável. Se não estiver dentro do ciclo unitário, ele é um sistema instável. No caso desse exemplo numérico que a gente fez anteriormente, a gente viu que o nosso sistema de malha fechada tinha como denominador um polo em menos 1,594. Então, nós simulamos aqui e vimos que ela está fora do ciclo unitário e nós tiramos que é um sistema instável. Acaba ficando instável. Aqui, por exemplo, nós calculamos um ganho K, não, tempo, né? Desculpa, um tempo. Um outro exemplo
em que, dependendo do valor do tempo de amostragem, desculpa, dependendo do tempo de amostragem, a gente calculou o tempo de amostragem e viu que o sistema só será estável a partir de um certo valor de T, ou seja, depois do tempo de amostragem. E também simulamos isso aqui, né, aulas anteriores. E aí nós vimos que o tempo de amostragem é menor que 0,549, fazia o nosso sistema ser estável. Coisa que nos sistemas analógicos, essa planta analógica, que é aquela planta anterior, né? Essa planta aqui, ó, ela é estável para praticamente para qualquer valor de K. Essa planta seria estável. No caso discreto, dependendo do tempo de amostragem, como eu estou mostrando embaixo, o meu sistema pode se tornar instável. Então, o meu tempo de amostragem teria que ser menor que 0,549 para manter o sistema de forma estável. Estável. A gente falou sobre isso. Aí depois nós falamos sobre critério de estabilidade de Joule, né? Mostrei vários exemplos, né? De primeira, de segunda ordem, terceira ordem, acho que chega a mostrar uns quarta ordem também. Que é muito semelhante ao critério de Hurwitz, né, analógico, né? Até o processo de cálculo é um pouco semelhante. Então, mostrando também. Esses exemplos aí. Existe um critério também que é o Hurwitz, só que no caso do Hurwitz, você vai ter que fazer o processo inverso, né? Então, o Hurwitz ele só se aplica no plano S. Então, você tem um método bilinear que você pode transformar qualquer equação de S para Z como Z para S. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma transformação inversa, né? Ou seja, eu estou transformando uma equação de Z para S. E aí eu aplico o Hurwitz. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Transformei numa equação de Z, transformei ela em S. Aquela equação em Z se transforma nessa equação aqui em S. E aí você aplica diretamente o Hurwitz. Aplica o Hurwitz nele, para ver se a estabilidade, você consegue verificar qual é a estabilidade do sistema. Então, você consegue utilizar ainda algumas ferramentas analógicas, né, que a gente aprendeu em controle de mecanismo, né, em controle digital. Né, controle digital. Aqui, falando sobre o Hurwitz, né, mas o Hurwitz ele é baseado naquele circuitário, né, a gente não tem mais o lado direito e o lado esquerdo, né, do plano complexo. Então, no caso desse exemplo aí, a gente tem aqui o Hurwitz dessa função aqui, né, desse sistema de malha. Nós temos aqui um polo, um zero, né, de 0,717, temos um polo em menos 1 e tem um polo em menos 0,368. Né? E aí você tem esses polos instalados aqui e traçamos o Hurwitz dele como se fosse o Hurwitz que vocês aprenderam lá em controle de mecanismo. Então, como você tem um polo aqui, né? E para lá é ímpar, né? Você gera aqui o polo e aí você gera esse lugar de raiz aqui que vai para um zero finito. E esse outro lugar de raiz aqui que vai para o zero no infinito. Deixa eu ver aqui, peraí. Se consigo jogar aqui no tablet. Peraí. Então, aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. Então, aqui a gente tem um Hurwitz, né? Então, a gente tem um lugar de raiz aqui, ó, fazendo esse círculo para cá, terminando nesse zero finito. E temos outro lugar das raízes. Vou pegar amarelo aqui. Que faz isso aqui, né? Só que
Se vocês observarem, eu tenho um menos 1 aqui, né? E o 1 aqui. Né? Então, na verdade, é como se eu tivesse... Aqui é um menos 1, né? E aqui é um 1. Então, é como se eu tivesse um círculo, mais ou menos, fazendo isso, né? Pegando aqui, pegando aqui. São circuitários. Então, essa região todinha aqui, ó, seria dos polos estáveis. Então, tem esse lugar aqui, vou botar aqui de outra cor, esse lugar aqui, e esse lugar aqui, ó, que é a interseção entre eles, né? Eu estou dizendo com outra cor aqui, vou botar um marrom aqui, só para separar o círculo. Esse aqui seria meu círculo unitário. E essa região aqui é a região de estabilidade. Né? Tem esse polo aqui, ó, e esse polo aqui, seriam polos onde você teria um limite de estabilidade, porque seria fora, nosso outlock estaria, né, tá nesse trajeto em roxo aqui, né, em amarelo, estaria saindo dentro do ciclo unitário, né. Então, esse aqui está indo para lá, e o amarelo está indo para lá. Está indo para lá. Então, esse ponto, esses dois pontos aqui, esse ponto e esse ponto aqui, ó, seria um ponto em que nós teríamos que verificar que são pontos em que nosso outlock está saindo do ciclo unitário. Né? No desenho aqui embaixo, você consegue ver isso também. Ó. Vamos ver aqui embaixo. É isso que aconteceu aí. Ó. Então, esse pontilhado aí é o nosso ciclo unitário. E esses dois pontos que eu havia falado com vocês, né, seria esse ponto aqui e esse ponto aqui, onde eu estou saindo do ciclo unitário. Então, estou saindo do ciclo unitário aqui e aqui. Tá? E aí, nosso ganho K, que faz isso se tornar instável, é o ganho de 2,39, que foi calculado utilizando o critério de Joule. Ele usou o critério de Joule e calculou o valor 2,39. Então, com ganho superior a 2,39, o meu sistema discretizado passa a ser instável. Eu fiz a simulação desse negócio aqui com vocês também. Então, isso aqui foi a primeira parte da apostila, onde a gente, basicamente, da apostila 6, onde nós falamos aqui sobre duas coisas. Duas coisas não, mais de duas coisas, né? Na verdade, falamos sobre transformar sistemas analógicos em discretos, fizemos os diagramas de blocos em função dos chaveamentos e falamos sobre estabilidade. Na apostila 7, que é essa aqui, né? Nós falamos sobre alguns tipos de projetos controladores. Né? Então, nosso objetivo é projetar um controlador. Vamos projetar um controlador. Né? Baseado numa resposta de saída desejada. Então, em função do que eu quero de Y, eu projeto o controlador. Então, na verdade, eu faço uma engenharia reversa. Disso aqui, eu parto para isso aqui. Então, mas eu quero isso. Então, eu vou fazer um projeto baseado no que eu quero de saída. Um modelo de referência, ou seja, o que eu quero de saída. Né? Então, existem dois projetos que utilizam essa característica, que é o deadbeat e o Downey. Então, nós temos esse cara aqui, né? Que a gente chama de TDZ. Mas, no final das contas, o que a gente tem até agora é o YZ, o que eu quero, o que eu desejo. E eu quero projetar esse cara aqui. Então, eu sei que isso aqui é um R, que é a referência, que seria um degrau, por exemplo, né? E tem um Y. Então, eu consigo tirar o T de Z. Tendo a planta, né? Eu tenho a planta. Vou apagar aqui rapidinho. Então, meu objetivo é, eu tenho o T de Z porque eu tenho
eu tenho T de Z, porque eu tenho o Y, que é a resposta de saída que eu quero, e tenho a referência. Então, eu tenho o T de Z. Tenho a planta, que é o que eu quero controlar, né? Eu quero controlar, junto com o ZOH. Esse HG aqui, na verdade, é o ZOH junto com a planta. Como eu tenho o T e tenho o HG, eu vou tirar o D de Z. Então, na D de Z, que na verdade é o meu controlador, é o que eu desejo. Então, como que nós fazemos isso? Né? É só manipular a equação e aí nós vamos ter aqui o valor do T de Z. Né? Então, nesse exemplo básico aqui, né, nós desejávamos que o nosso T de Z fosse igual a esse cara aqui. Quem é o T de Z? O T de Z é o Y sobre a referência. Minha saída Y sobre a referência. Esse é o T de Z. T de Z. Vou escrever isso aqui, peraí. T é igual ao Y sobre o R. Como eu tenho o valor do Y, tenho o R, eu tenho o T de Z. Então, no caso aqui, ele está dizendo o seguinte, que eu pego a resposta, eu peguei a resposta de saída, nesse T de Z aqui que eu estou falando. Eu estou dizendo que a minha saída é a minha entrada igual a minha entrada depois de Z amostras. Que o Z elevado a menos K significa que eu estou com uma amostras, ele vai ser igual à minha entrada atrasada de tantas amostras. Então, por isso, esse K aí, ele representa o número de amostras. Então, essa é a lógica do deadbeat. Né? Então, nesse exemplo aqui numérico, ele deu a planta, juntamos aqui a planta com o ZOH, então, juntamos a planta com o ZOH, e, então, geramos o HG, e temos a nosso T de Z. Então, aqui, ó, eu estou apontando aqui, ó, é o nosso T de Z. E aqui é o nosso HG. Então, como eu tenho o T de Z e tenho o HG, coloquei aqui, ó, calculei o meu D de Z. Então, calculado o D de Z, ó, deixa eu apagar aqui. Eu calculei o D de Z, baseado na quantidade de amostras que eu quero ter de resposta de saída, que é o K, né? Então, no caso aqui, o K ficou igual a 3, para se tornar realizável, né? Lembrando que, para ser realizável, o grau do numerador tem que ser menor ou igual ao grau do denominador, né? E aí nós tiramos aqui o nosso controlador, que é igual a esse cara aqui. E fizemos a simulação também aqui no MATLAB, né? Fizemos a simulação aqui no MATLAB, simulei para vocês também, né? E aí você vê que ele aqui, ó, colocando uma referência de 1, ó, coloquei uma referência de 1, e meu sistema respondeu, ó, em 3 segundos. Ficou igual ao sinal de entrada. Ele respondeu em 3 segundos, porque o deadbeat é assim. Só que o deadbeat ele tem uma desvantagem prática, né? Porque ele utiliza os controladores de uma forma muito brusca, né? Porque imagina um negócio, um sistema que faça isso aqui, né, que você está vendo aqui, tão rápido. Não faça um negócio tão brusco, né? Então, ele utiliza muito do controlador e do atuador, né, que você possa vir a utilizar no sistema. Né? E faz com que o sistema responda de uma forma muito rápida. E isso aqui, às vezes, pode prejudicar os sistemas. Então, aí se criou o Dowling. O Dowling tem uma resposta mais suave. Ele pega uma resposta de primeira ordem, embora você possa até fazer ele como de segunda ordem também.
Então, nós criamos aqui essa resposta de primeira ordem, né? Ou seja, é um sistema de primeira ordem, né? Como se fosse uma resposta com um capacitor carregando. E aí geramos o nosso Y em Z, né? Pegamos o nosso Y em S, está aqui, né? Aqui atrás, está em S, e transformamos ele em Z. Então, transformamos ele aqui em Z. Então, essa é a resposta que eu desejo, né? Dependendo do valor do Q e do K, que na verdade o K é igual a AT. Então, na verdade, o K é uma função do A, que é o tempo de acomodação, de tempo morto, né? Que a gente chama de tempo morto, né? O que é o tempo morto, né? Esse aqui é o tempo morto. É o tempo que o meu sistema leva para responder a um estímulo. Então, no caso aqui, eu levei A segundos para responder ao estímulo. Então, esse é o tempo, esse tempo aqui, né? Eu levo para responder ao meu estímulo. Isso que a gente chama de tempo morto. Então, em função do Y que eu tenho, né? E eu tenho também o valor de referência, que normalmente é um degrau, né? Eu calculo aqui o valor do T de Z. Tem o valor da planta que eu até calculei anteriormente, tem um HG, né? Esse HG é a planta junto com o GH. Então, a gente calcula o controlador. Calcula o controlador. Nesse exemplo numérico aqui, nós fizemos a planta, calculamos o HG, né? Calculamos o HG. Pegamos aqui o HG, que é a planta mais o ZOH, né? Então, calculamos aqui o HG em Z e calculamos o nosso controlador, baseado na equação básica aqui, ó, que é o HG, que é a planta, e a resposta desejada, né? A resposta que a gente deseja. E, no resumo, né, nós tiramos aqui que o nosso controlador é igual a esse cara aqui. E aí, jogando no MATLAB, nós tiramos esse negócio que eu falei com vocês. Né? Então, a resposta é mais suave. Então, exige menos dos atuadores, né, do nosso controlador, né? Exige menos esforço de controle, né? E que facilita bastante as coisas numa situação prática. Depois nós falamos dos PIDs, né? Então, existe o PID, né? O ganho proporcional, integral, derivativo. E aí colocamos a fórmula básica dele, o formato básico, né? Diagrama de blocos básico dele. Colocamos a equação deles, é contínua, né? Fizemos a transformação e colocamos a equação discreta deles, na próxima página que a gente vai ver. Na equação discreta, equação de diferenças dela, né? Que dá para ser colocado no Proteus, né? Que nem a gente fez do filtro digital. E aqui nós colocamos ele na transformada Z, no formato transformada Z, de S para Z. Existe uma variação do integrador, que é esse integrador de velocidade aqui, né? Eu também falei sobre isso, né? Tentando amenizar a instabilidade que é provocada com o nosso derivativo, ganho derivativo aqui. Gente, o que nós temos de controle é isso aí. Né? Eu vou preparar a prova de controle e provavelmente controle vai ficar para terça-feira seguinte. Né? Sem ser essa, do processamento de sinais, vai ser a outra terça. Tá? E aí, provavelmente, eu entrego para vocês na terça-feira que vem a prova de controle. Entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, tanto de controle como de processamento de sinais, eu estou aí para responder. Caso não tenha, eu não tenho mais o que falar, não, gente. Como nessa última aula, para o pessoal do quarto, né? Principalmente o pessoal do quarto, antes que ainda tem uma aula de investigativa na quinta. Essa é a nossa última aula do bimestre da pandemia. Né? Agradeço a vocês a atenção aí, paciência também, né? Porque nós passamos por um período difícil aí. Mas eu acho que a Dom Bosco, ela soube contornar. Então, João, eu vou disponibilizar assim, vou botar no YouTube lá.
Tá? Vou colocar lá, pode ficar tranquilo. Então, eu agradeço a vocês a atenção aí e a paciência, né? Porque ficou difícil, né? Porque é um método bem mais complicado, porque essa interação que eu gosto de sala de aula, eu gosto muito de fazer interação com vocês em sala de aula, a gente perdeu muito, né? Porque, infelizmente, eu não consigo olhar para vocês, então não tem como saber se estão entendendo ou não. Às vezes, no olhar, a gente consegue perceber se a pessoa está entendendo ou não, e a participação é importante de vocês em sala. Mas eu agradeço a vocês aí pelas aulas de controle, próximos sinais, e quinta-feira eu me despeço aí, pessoal, e investigativa também. Tudo bem? Se alguém não tiver nenhuma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, ou se caso não tenha, eu acho que posso terminar a aula aqui. Tudo bem?